Olá, seja muito bem-vindo ao canal Hora da Virada. Nesse canal, todos os dias eu posto vídeos novos com reflexões bíblicas para edificar as nossas vidas. Eu me chamo Roberta e nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto que é muito comum as pessoas praticarem. Por acaso, eu vou te fazer uma pergunta. Por acaso a sua família, você na sua casa, vocês têm o costume de falar palavrão? Não se sinta mal se isso acontece, não se sinta diferente, porque a verdade é que a maioria das famílias, quando a gente vai ver um filme na TV, é muito raro a gente ver um filme e as pessoas não falarem palavrão. É muito comum, na verdade é muito mais comum do que incomum as pessoas praticarem isso daí, né? Falar palavrão, ter esse tipo de postura, de conduta. E o que você pensa sobre isso? Deixa nos comentários o que você pensa sobre essa prática de falar palavrão. Bom, eu já tive momentos na minha vida, assim, não foi muito tempo, mas por um período eu não dava muita bola, assim, e falava, né? Ia conforme a onda, né? E falava o que dava na cabeça e falava palavrão. Eu não quero aqui nesse vídeo dar uma de moralista. Não é essa a intenção de te dizer assim, é feio falar palavrão, mas eu quero te levar a uma reflexão diferente. Eu quero te levar a uma reflexão diferente em relação a essa postura e principalmente você que tem filhos, você que tem um filho pequeno e tem esse comportamento. Eu quero te levar a uma reflexão. Vamos na Bíblia então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Vamos no livro de Colossenses. Eu vou deixar depois na descrição do vídeo para você fazer a sua reflexão pessoal na sua Bíblia. Vou deixar o trecho que a gente vai ler. Ou se você não tem Bíblia, você pode procurar no Google. Nós vamos ler a NVI, a versão NVI, a nova versão internacional. É o livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 8. Diz assim: Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Então a própria Bíblia nos orienta a abandonar a maledicência, né, o falar mal e também uma linguagem indecente no falar. Será que isso tem coerência? Será que tem coerência a gente abandonar, a gente ter esse cuidado no que a gente vai falar? Ou será que é uma bobagem, né? Ou será que é só uma regra pela regra, né? Mais uma regra da Bíblia, será que é assim? Olha o que Jesus fala em Mateus, eu também vou deixar na descrição do vídeo, em Mateus, no capítulo 12, no versículo 34, diz assim, nós vamos ler o finalzinho desse versículo. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Olha só, agora já começou a ficar um pouquinho mais profundo o assunto, né? Não é o simplesmente falar por não falar, mas olha que interessante que Jesus fala, que a gente fala, na verdade a gente verbaliza, a gente coloca para fora o que tá cheio o nosso coração. Tá certo que muitas vezes é uma cultura, né? O falar palavrão, a gente nem pensa que a gente tá falando, a gente vai na onda, né? Todo mundo fala, eu vou falar. Mas isso também tá no nosso coração, né? Tá no coração não questionar o que a gente verbaliza, não pensar, não pesar as palavras, né? Porque a palavra, ela tem poder, né? Se não tivesse poder a palavra, a gente não... Você que tá me escutando, talvez não se magoasse com as pessoas. Se alguém falar mal de você, você vai se magoar, né? Então, sim, tem poder. O que a gente fala tem poder, o que a gente verbaliza tem poder. E Jesus disse que a gente fala o que tá cheio o nosso coração.
E a palavra nos orienta a não ter uma forma indecente, uma forma, não usar de forma maledicente, de forma ruim, negativa a nossa boca. E agora eu quero fazer essa reflexão nesse vídeo, também mais focada em relação aos nossos filhos. Cada vez é mais difícil a gente cuidar, a gente vigiar esse tipo de comportamento. Às vezes até a escola tem uma filosofia em relação a isso. A minha filha mesmo estuda numa escola cristã. E mesmo que tenha essa filosofia, que tenha esse cuidado, os professores orientem, mas até o meu marido já comentou, né? Porque ele que leva e busca minha filha da escola e a gente estava falando sobre isso e ele falou, olha, Roberta, no pátio da escola é uma coisa, assim, porque as crianças, é muito comum, né? As crianças ficarem falando palavrão. Só que o que acontece? A escola, ela não é suficiente para instruir, para educar as crianças, é o papel da família, né? A escola a gente aprende o conteúdo, uma escola que tem uma filosofia cristã, ela vai instruir alguns valores, alguns princípios da Bíblia. Para você que está me escutando e se interessa sobre o assunto, se tem filhos e se interessa que o seu filho ande no caminho, né, dos princípios bíblicos, a escola vai instruir, mas não é o suficiente, porque a base da educação, dos princípios, é na família. E se está deficiente na família, a gente dá esse exemplo, a criança também, a criança é uma esponjinha, ela vai absorver, ela vai imitar o comportamento dos pais. Então, nesse vídeo eu quero fazer um apelo para você que é pai, para você que é mãe, para você que valoriza os princípios da Bíblia, para você que daqui a pouco está me escutando e até é cristão e vai à igreja, mas daqui a pouco está vivendo essa vida religiosa assim, conforme fazendo o que todo mundo faz, né? Porque já é comum, né? Todo mundo fala um palavrão, todo mundo usa a boca para falar qualquer coisa sem pensar. Eu quero fazer um apelo para você trazer à consciência um comportamento decente como instrui a Bíblia, para você pesar o que você coloca, o que você fala, né? Porque Jesus mesmo disse que a gente fala o que está cheio no nosso coração e que a gente possa se encher de coisas boas, para falar coisas boas e vigiar as nossas palavras, pra gente ser exemplo pros nossos filhos, né? Porque olha, é tão feio, né? Fora toda essa questão que a gente refletiu, mas é tão feio, é tão vulgar esse tipo de palavreado, e é impressionante como é cada vez mais comum, né? As pessoas falarem e se chamarem, assim. Eu, na minha opinião, pessoal, eu acho extremamente vulgar, mesmo que eu não fosse cristã. Eu confesso pra vocês que eu já tive períodos na minha vida que eu falava palavrão, não quero dar uma de certinha aqui, né? Eu já tive esses momentos, mas hoje em dia, com o pensamento que eu tenho, eu acho que mesmo se eu não fosse cristã, se eu não seguisse a Bíblia, eu acho extremamente vulgar esse tipo de palavreado. Eu acho assim, feio, sabe? Vulgar. E aqui eu não tô tentando dar uma de moralista, eu tô tentando ir pela coerência, né? Pela coerência da gente nutrir, plantar coisas boas na nossa vida, nas nossas relações, inclusive nas nossas palavras, né? Porque as nossas palavras exercem muito poder nas nossas relações, na nossa vida. Então, que a gente tenha sabedoria, que a gente busque sabedoria para usar bem as nossas palavras, que a gente possa ser exemplo para os nossos filhos, que a gente possa andar contra essa cultura da sociedade, né? Não é fácil, mas que a gente possa andar contra essa cultura de falar qualquer coisa que dá na cabeça, né? Sem pesar, usar palavras vulgares, e que a gente tenha certeza que daqui a pouco a gente está tentando instruir os nossos filhos, a gente daqui a pouco investiu numa escola cristã, numa escola com princípios, mas ali também os nossos filhos vão ter contato com crianças que as famílias não têm esses valores e daqui a pouco vão ter comportamentos que a gente não acha legal.
né? Em todo lugar na sociedade as crianças vão ter esse contato. Só que na nossa casa e na nossa família a gente pode educar e instruir a maneira certa que é, né? Como é o certo fazer, como é o certo, que postura é a correta, como é o certo falar e se comportar, né? No nosso mundo, na nossa sociedade. Porque é só benefício, né? A gente educar os nossos filhos falando bem, se comportando bem, né? Imagina, vamos pensar assim, imagina futuramente o seu filho tendo uma oportunidade de daqui a pouco, uma oportunidade de profissional e daqui a pouco tá na frente de uma pessoa, né, importante. Imagina seu filho falando um monte de palavrão e aquele linguajar. Não vai ser legal. Ninguém se comporta assim, né? Pessoas bem-sucedidas não se comportam dessa forma. Então é só vantagem a gente instruir, educar os nossos filhos a ter um comportamento correto, o linguajar correto, né? Não falar palavrão e a gente também, como adultos, procurar ter esse cuidado na nossa casa, porque os nossos filhos vão se espelhar na gente, né? Eles não é a influência ao redor, principalmente a influência na nossa casa, o que a gente ensina para eles. Tá bem? Se esse conteúdo te edificou, te ajudou a refletir sobre o assunto, compartilha com mais pessoas, dá o teu like, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Deixa nos comentários o que você pensa sobre o assunto. Se inscreve nesse canal. Todos os dias eu posto vídeos novos para edificar as nossas vidas. Abraço e até o próximo vídeo.